Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Também na prévia aí dos jogos do meio de semana. Tem Fluminense na Libertadores, tem Botafogo na Sul-Americana. Botafogo continua líder, mais uma vitória. O Vasco, né, prejudicado ali pela arbitragem, acabou perdendo para o Palmeiras, continua na zona. O Fluminense fez um jogo honesto ali, conseguiu um empate fora de casa, se mantém entre os líderes. Nosso integrante flamenguista hoje teve um imprevisto, né, não vai poder participar. Que também boatos gente... que é lesão muscular, que nem o Arrascaeta e o Luiz Araújo. O bíceps adutor da coxa. Que foi dos dois, sei lá, uma parada assim. Que não faz diferença porque a gente não gosta de falar do Flamengo. Então já fica aí. Quem não quiser também não comenta, não assiste. A gente tá rebelde agora. Pode criticar a gente também. Tô nem aí também. Exatamente, Henrique. Também cansei de ser bonzinho. Então, quanto menos Flamengo, melhor. Inclusive, vamos para os nossos destaques. Eu quero começar, já até falei, né, mas... Pô, o que aconteceu no jogo do Vasco é bizarro, né, cara? Porque não foi nenhum problema de linha, foi um erro de conceito, tá ligado? Então, assim, o cara que tá no VAR não sabe a regra, entendeu? E olha que é árbitro FIFA, tá? Era o Wilton. O Wilton tava no campo, né? Mas no VAR era o Igor Benevenuto. Era o Wilton. Né? É isso, era o... Não, pô, não era não, cara. O Igor Benevenuto era que tava apitando, não era? Claro que não, era o Wilton. Não, Wilton tava no campo. Lá, tava meio... E falta de comunicação, e tudo bem que, assim, você tem que decidir rápido ali, mas é aquele negócio, né? O cara voltou lá atrás, iniciou outra jogada, e o Vasco vinha bem até ali naquele gol. Depois, meio que o Palmeiras dominou o jogo, acabou fazendo um gol. Mas convenhamos que é uma regra meio merda, né? Porque se o bandeirinha tivesse dado impedimento na hora, seria bem anulado o gol. Só que ele não deu, porque ele não viu o impedimento, foi realmente milimétrico. Aí tem esse lance do cara tá com a posse ou não tá. Pra mim, o cara tava com a posse, ele afastou a bola. Mas, porra, foi um lance imediatamente após o outro cara tá impedido. Então, uma regra muito escrota, porque se é um lance de falta, a falta lá na origem conta. Então, as regras estão muito... Mas é aquele negócio, né, cara? Não sei se abre espaço para interpretação desse lance, que eu acho que foi consenso, que para todo mundo foi uma outra jogada. Só que, porra, o juiz viu, os 3 caras do VAR viram, e todo mundo não percebeu esse lance. Eu queria ver o que o CNM vai falar, né, naquele podcastzinho que ele fala lá, aqueles videozinhos dele. Mas é aquele negócio, né, cara? É igual quando tem um tiro de meta claro, o juiz dá escanteio e sai um gol de cabeça, né? São coisas que meio que fogem do controle. Mas, enfim, esse é o meu destaque. Falaremos mais do jogo depois. Marcelo, qual é o seu destaque? O meu destaque vai para a Portuguesa da Ilha e para o Volta Redonda, ambos classificados para as suas posteriores divisões. O Volta Redonda tentando um acesso para a Série B, né, e a Portuguesa da Ilha tentando um acesso para a Série C. A Portuguesa já teve o primeiro confronto, né, contra o Caxias. Foi 1-1 fora de casa. Ela vai conseguir jogar na Ilha? Cara, tava tendo essa polêmica, né? Tava tendo essa polêmica. Aí o jogo ia pra Volta Redonda, mas não vai ser mais. Eu acho que vai ser na Ilha mesmo. Eu acho que vai ser na Ilha. Depois, ao longo do podcast, eu vou apurando essa informação, né? Marcelo, qualquer coisa tu mente, cara. Não importa se é verídico ou não. Tem que falar só com propriedade, que aí qualquer coisa todo mundo acredita. Foi 1-1 o primeiro jogo, né? A Volta Redonda vai iniciar os playoffs ainda. Mas então meu destaque fica por conta desses 2 times que estão tentando um acesso nas suas divisões para conseguir ter o nome ainda mais forte Rio de Janeiro dentro do Brasil. O Rio de Janeiro voltando a ser protagonista, né?
Finalmente. Verdade. Se Deus quiser. Tem uma chance aí grande do Flamengo tá na final da Copa do Brasil, né? Grandes chances de... Teve um pequeno desfalque hoje, que o sorteio decidiu que a finalista mesmo vai ser no Morumbi. Primeiro jogo no Maracanã. O Fluminense está bem na Libertadores, pode chegar numa eventual final. Claro que ainda está nas quartas de final, tem um caminho. E o Botafogo aí a passos largos para ser campeão brasileiro. O Vasco não participa dessa parte. O Vasco tá indo no processo. O Vasco vai voltar a jogar o Série A, NBB, né? A gente deixa destaque pro Vasco nisso. É verdade. O Rio de Janeiro... Excelente destaque. O Rio de Janeiro tirando o Flamengo, né? Eu deveria dizer. Os outros times também meio que acompanhando agora. E... Henrique, seu destaque. Cara, o meu destaque de hoje vai pro meu querido Sampaoli, que depois de muitos anos ele está fazendo com que o Flamengo não seja tão favorito assim para um confronto de final como ele está conseguindo fazer. O Flamengo não joga bem, contra o Inter também não jogou bem de novo, e eu tô com esperança aí que o Flamengo consiga a proeza de fechar o ano sem nenhum título, graças a esse maravilhoso técnico que nunca ganhou nada na carreira e o Flamengo contratou só porque era birrento. Cara, o que seria bizarro, né? O Flamengo disputou, 7 títulos esse ano, não ganhou nada. Não ganhou nada. Quer dizer, pode ganhar ainda, né? Mas com o time atual, sem ter nenhuma querência, né? Nenhum comando, corre risco. Verdade. Sérgio, seu destaque? Meu destaque vai para a ótima escolha que o Fluminense fez na sua companhia aérea para ir para o Paraguai. Não escolher a Gol, porque se fosse a Gol, o Lelê ia perder. Então, é difícil pro nosso amigo lá da frente que se fosse, vamos até falar isso mais pra frente, mas se fosse o Cano jogando com o Atlético Paranaense, seria facilmente uns 4-1 pro Fluminense, 4-2, porque o menino Lelê perdeu uns 2, 3 gols ali e quando ele acertou, o goleiro tirou. Então foi complicada a tarde e noite ali pro nosso menino Lelê. Rapaz, tem sido, né? Eu diria que só o Carioca que foi bom pra ele, né? Porque o restante do ano... E ele tem a melhor característica dele, acaba sendo a pior dele, que por ele tentar muito, ele é um cara que não se esconde. Aí ele vai errar pra cacete, ele erra mais ainda. Então é o tempo todo ele tentando ali, é o tempo todo ele errando. Então tá complicado pro nosso menino. Bom, começando então já com a análise dos jogos, né? O primeiro a entrar em campo foi o Flamengo no sábado. Flamengo e Inter no Maracanã, 0-0. E como o Henrique já meio que falou, o time do Flamengo preguiçoso, né? Não sei se vocês acompanharam o jogo, mas... Terminou o jogo muito vaiado, hein? Assim, muitíssimo preguiçoso. 8 finalizações durante o jogo inteiro. Assim, pra ser justo... 4 foi no final, né? 4 finalizações foi no finalzinho ali. Quando vai pro abafa. Pra ser justo, assim, o Flamengo foi melhor em campo. Tudo bem que também tava contra os reservas do Inter, né? No segundo tempo que entrou ali o Valência, entrou os outros titulares, mas teve uma chance ou outra, o goleiro do Inter fez boas defesas, mas assim, muito pouco pro Flamengo. Muito pouco mesmo. Assim, sem criatividade nenhuma, o time lento... O Gabigol apagadíssimo de novo, entrou o Pedro também horrível. É a pior temporada dele pelo Flamengo. É a pior temporada. Gêmeos estão pensando igual, hein? Porque eu pensei exatamente a mesma coisa. É a pior temporada dele. E tá rolando a polêmica aí, né? Vi um comentário hoje acho que foi no Sport TV, se não me engano. Não tenho certeza agora. Falando sobre a mudança do próprio Sampaoli, cara, porque nos outros times que ele passou, ele era um técnico que tu via que o time criava pra cacete, o tempo todo acabava tendo um jogo, tomava uma posse, tomava uma goleada, justamente por ser muito exposto, mas era um time que atacava muito, era um time que tinha muita, esse perde e recupera ali a posse de bola, que realmente sufocava os adversários, e o Flamengo tem material humano para isso, então também acho que passa muito pelos jogadores que não estão rendendo, mas grande parte da culpa é da diretoria do Flamengo, pela escolha do técnico, e do próprio técnico que não está sabendo montar o time direito. Eu acho que vai muito do que o Nathan vem falando aqui.
Os jogadores do Flamengo são mimados, eles são vencedores, eles meio que mandam, derrubam o técnico. E se eles não estão fechados, eles claramente não estão fechados com o Sampaoli, né? Acho que desde da confusão lá com o Pedro, foi ali o estopim, assim. Depois daquele jogo, o Flamengo não fez mais nada. Assim, não apresentou Ô, Léo, nada. mas aí tem um ponto, porque o Flamengo já teve crise com um monte de técnico. O tempo todo esse elenco tem crise com um técnico. Só que justamente por ter um elenco muito forte, quando um técnico chega ajeitando ali a casa, consegue sempre beliscar um título e pode acontecer isso de novo com ganhando a Copa do Brasil. Mas crise é uma coisa, né? Só que foi vias de fato, né, cara? Então, assim, não tem como voltar disso. Tipo, foi uma parada muito... Foi uma ruptura ali. Pra mim já perdeu o vestiário há muito tempo. Então... Eu acho que ele nunca teve o vestiário, mas assim, os jogadores meio que jogavam por eles, entendeu? A gente quer ganhar Libertadores, quer ganhar tal coisa. Mas agora estão numa situação difícil no Brasileiro ali, até porque o time também não vem apresentando bons resultados, enquanto o Botafogo e o Palmeiras se mantêm ele bem, né? E a última chance deles é a Copa do Brasil, cara. Mas mesmo a torcida já tá assim, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, o ano é negativo, sabe? A atuação deles na Libertadores foi patética. Foi. No jogo de ida já foi bem fraca e no jogo de volta foi o Olímpia deixando espaço para o Flamengo jogar. Fez 3 gols por um cara com... Deve ter 1,65 m, cabeceou sem pular. Então... tomou, né? Então... porque a gente bateu muito nessa tecla do que o Flamengo nas Copas era um time muito mais dominante do que no Brasileirão, né? E sendo que na Libertadores... Até no jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta também, apesar de ter o resultado na mão já, foram jogos bem abaixo. E o Flamengo, de fato, foi muito bem. A temporada em Copa foi contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas acho que o que todo mundo vai lembrar do Flamengo de 2023 é a derrota lá pro Al Ittihad, né? No Mundial. A eliminar o 4x1 contra o Fluminense no Carioca. Essa eliminação do Olímpia e... Talvez algum jogo do Brasileiro, aquele 4x0 contra o Bragantino, que também foi amassado. Verdade. Então, e dependendo do que pode acontecer contra o São Paulo, né? Imagina. São Paulo mete uns 3x0 aí no primeiro jogo e vai decidir no Morumbi também. Acaba o Flamengo, filho. Se o Flamengo toma 3x0 no Maracanã no primeiro jogo. Bem difícil. E tudo indica que sem Arrascaeta, né? E Luiz Araújo, né? Que possivelmente são ali um dos melhores do time, né? Vem jogando melhor. O Arrascaeta nem tanto, mas o Luiz Araújo estava entrando bem. Ele tinha começado a render alguma coisa, né? Até que enfim. Eu acho que tem tudo para no final desse ano haver uma grande reformulação no elenco do Flamengo. Jogadores que chegaram recentemente, mas que não encaixaram com o estilo do Flamengo, tipo o Cebolinha, e jogadores que realmente o ciclo já estão se encerrando. E apesar para mim, o Gabigol ser o segundo maior atleta da história do Flamengo, um puta cara vencedor, para mim, eu acho que também já deu para ele. Ele se sustenta, eu acho que por ser muito decisivo ainda. Até hoje ele realmente é um cara que é capaz de chegar na final agora, ele brocar 2 gols, o Flamengo ser campeão graças a ele. Mas o ano dele todo é um ano muito complicado, porque é um cara que acaba atrapalhando muito quando não tá bem. Ele não consegue ser aquele cara meio termo. Só que então eu imagino que até para ele esteja um fim de ciclo já, justamente por ter ganhado a porra toda. Eu concordo, mas o problema é que o quanto que o Flamengo investiu, né, cara? E aí vai mandar embora, vai negociar, vai perder dinheiro nessas transações, né? Porque gastou dinheiro no Cebolinha, gastou dinheiro no Gerson. E não vai ter retorno. Exatamente. Então, assim, é difícil você reformular o elenco assim do nada, né? Você tem que ver quem tá acabando o contrato, quem tem mercado lá fora, alguma coisa assim, né? O próprio Pedro, né? Tá tendo aí algumas investidas, que o Pedro mas não foi vendido e agora tá aí encostado. Se fosse fim do ano, o Pedro sairia. Eu acho que o Pedro não fica... Se essa situação acontecesse no final do ano, ele não ficaria do Flamengo. Eu imagino que ele iria aceitar... Tanto ele quanto o Flamengo iriam aceitar uma proposta para ele ir ou para a Arábia ou para a Europa.
Mas por mim que continue todo mundo aí, São Paulo, tô fechado com ele. Por mim também, deixa o homem trabalhar, filho. Uma hora certa, né? Vai que é. Deus continue com ele, pelo amor de Deus. Pelo menos é uma alegria que tem me dado. Porque, cara, eu tenho a impressão que todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo e foram questionados, os times jogavam melhor que o time do São Paulo. E até, tipo, por exemplo, quando o Senna era muito questionado, nas vezes que eu lembro do Fluminense enfrentando o Flamengo e outros times também que eu vi os jogos, dava a impressão que o time era muito mais dominante. O time do Flamengo conseguia impor mais o seu jogo, mas acabava falhando muito na zaga, tomava um gol. Dessa vez o Flamengo não consegue se impor em relação aos adversários. O Flamengo pegou 2 times reserva seguidos no Brasileirão e não conseguiu se impor. Então, eu tenho a impressão que é mais fácil hoje ganhar do Flamengo, do Sampaoli, do que era mais fácil ganhar do Flamengo em época do Domi, em época do Paulo Souza. Não sei se é porque naquela época também o Gabriel, o Arrascaeta, o Bruno Henrique estavam em melhores fases do que agora, né? Pode ser que seja isso também. Mas eu tenho a impressão que esporadicamente você tinha mais jogos com o Flamengo melhor do que você está vendo hoje. Hoje as atuações que o Flamengo tem, que são realmente boas, tanto que o Flamengo ficou um tempão invicto agora com o São Paulo, cara. E ele é um cara super questionado. O Flamengo ficou, acho que 11 rodadas, 12 rodadas, somando tudo, invicto. E o Flamengo continuou meio que em crise, assim, entre aspas. Tá certo que nessa época teve muito burburinho de polêmica, mas o Flamengo não desempenhava bem o futebol. O Flamengo jogava mal e ganhava um jogo ou outro ali, jogando um ou outro bem, a maioria mal, mas ganhava pela sua qualidade técnica. Que eu acho que hoje em dia, principalmente pela quantidade de dinheiro que o Flamengo tem, o Flamengo tinha que ser muito mais dominante nos seus jogos do que está se mostrando. Inclusive, eu vou pegar já o seu gancho e puxar a próxima pauta. O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo e o Botafogo é favorito para esse jogo de sábado. Ele conseguiu essa proeza. Depois de anos, o Botafogo é favorito. Depois de... tá, porque demonstra também ter muito, muito mais futebol. E quem diria que a gente iria estar falando isso no final de agosto, né? Lembro que o jogo é no Newton Santos, não é? Então, o que torna ainda mais favorito. Nas casas de aposta não vai estar favorito. Favorito. Pois Vou até dar uma olhada para ver se já abriu e ainda abriu 1,85 o Botafogo contra o Bahia. Caraca, surreal. Isso aí é surreal. Bizarro. Aí eu vou jogar na bet, o Botafogo vai e perde. Então continua sem jogar. 1,85 era muito alto. Nessa aí, vai estar pra lá de 2,50 pro Botafogo 3. Eu acho que vai estar 2,35, 2,50 Flamengo. Caramba, vamos fazer um bolão? Não acho que vai botar o Flamengo sem estar favorito. O jogo é entre as finais da Copa do Brasil? Não, né? Então, não, é antes. O Flamengo não vai... então... O Flamengo titular, não vão botar isso. Vamos ver. Não, e sem contar que também a distância dos jogos, não dos jogos, mas o que o Flamengo tem que percorrer de distância não é grande, né, cara? Afinal é em São Paulo. Por enquanto, 2,40 pro Botafogo e 2,80 pro Flamengo. Quase acertei. Pois é. 40. E o Botafogo, mais uma vez, em casa, venceu, né, Marcelo? 3-0. E venceu. Não tem mais o que falar do Botafogo. Cara, a gente acaba sendo muito redundante pra falar desse Botafogo no... Tá bom, então não precisa falar, pô. Mas é bom ser redundante às vezes. Próxima pauta. Porque aí se a gente for falar do Vasco... Cara, esse chuvisco aí aonde que tá fazendo na tela aí? Cara, ninguém tá ouvindo? Eu acho que é do Marcelo. É do meu? Mas agora continua falando. Agora vai. Bom, falar de jogar no Newton Santos, todo o Botafogo a gente já sabe como é transição rápida, né? Poucos toques na bola para chegar até o objetivo final. E contra o Bahia não foi diferente. A gente já acabou com a estratégia do Bahia com 3 minutos de jogo, com uma trama muito rápida elaborada pelo Botafogo, né? Uma finalização que não foi a perfeita, mas foi gol, infelizmente
é isso que importa no futebol, né? Então, aos 3 minutos, o Botafogo já tinha acabado com a estratégia do Bahia, né? Teve alguns... Como é que eu posso dizer? Teve uns apavoros ali, né, no primeiro tempo. Teve uns sustos por conta do Bahia, também ser um time veloz. E o Bahia foi bem, eu achei. Foi bem, né? O PR fez uma ou duas interceptações bem importantes, né? A primeira, que foi num contra-ataque, ele foi magistral, como o Luiz Roberto falou da assistência do Hugo, né? E teve uma outra também no segundo tempo. Num escanteio do Bahia, eu não sei se ele desviou ou se foi a zaga que acabou desviando a bola, né? Então o Bahia foi bem, o resultado de 3-0 dá a entender que o Botafogo dominou amplamente o confronto, mas quem viu o jogo deu para perceber que o Bahia também criou, o Bahia também correu atrás do resultado. O problema de jogar com o Botafogo é que desanima o adversário, tá ligado? Porque você tá bem, você tem volume, você cria a chance, o Botafogo vai lá e faz 1-0. Aí a impressão que eu tenho... Você volta e toma 2, aí acabou o jogo. É difícil fazer gol no Botafogo, cara. Todas as jogadas do Botafogo de ataque parece que são perigosas, todas elas. Então, e grande parte é gol. Principalmente quando a bola cai no pé do Eduardo, Skin, e agora aconteceu com o Diego Costa. Já ao contrário, o Botafogo hoje eu até vejo ele um pouco mais exposto do que estava um tempo atrás com o Luiz Castro. Só que eu acho que a zaga está falhando um pouquinho mais do que falhava antes. Só que, e nada que seja normal, é uma situação normal de todos os times que acontecem. Só que as chances que tem contra o Botafogo, o PR tira. Então, de um lado, você tem todas as chances que estão perigosas do Botafogo no ataque e as chances perigosas que o outro time consegue criar, o goleiro tira. E tira de uma forma brilhante. Então, de fato, e o time campeão precisa justamente de um goleiro ótimo. Foi, né? Até que o técnico... O técnico do Bahia falou, bons, às vezes, que tem um time bom, mas que o goleiro é mais ou menos, e esse time não consegue ir a lugar nenhum, porque uma hora ou outra esse goleiro vai entregar com mais frequência do que salvar. Mas acho o Botafogo muito foda nisso, cara. Como o Marcelo falou, é uma transição muito rápida para o ataque, chega muito rápido com muitos jogadores, e não são o meio de campo, não é um meio de campo tão rápido, e mesmo assim consegue dar uma dinâmica muito grande pro jogo. E você avaliando peça por peça, você não consegue ver ali tirando o Tiquinho, que acho que está até ganhando mais notoriedade agora, você não vê um grande craque, assim, de nome no time do Botafogo. Agora tem o Diego Costa, mas... o que eu acho sinistro é que, assim, independente de quem esteja jogando, a mentalidade, a característica do time não muda. Os jogadores que realmente compram a ideia e que o time vai ter volume de jogo, independente do que aconteça. O que é curioso é que o Botafogo é tão envolvente no brasileiro, mas chega na Sul-Americana não consegue desenvolver. Mesmo com o time reserva. A gente entende que tem as limitações do time reserva, mas é muito diferente o Botafogo do brasileiro pro Botafogo da Sul-Americana. Sul-Americana, o Botafogo joga totalmente sem intensidade. Sem vontade, parece, né? Sem aquela vontade, aquele brilho que você vê joga pra cumprir tabela, sabe? Brasileiro. Tipo, tem que ir, vamos lá, tenta ganhar, mas assim, não se compara mesmo. Acho que a única coisa que vai focar, se passar de fase agora, eu acho que dá uma focada, porque já vai estar com uma margem boa no Brasileirão e por já estar numa semifinal, aí acho que focaria mais. Não, então vê até a torcida, né? Tu vê até a própria torcida, foram 25 mil contra o Defensa aqui no Rio, né? E contra o Bahia, os ingressos esgotaram na quinta-feira. Contra o Flamengo, por exemplo, a última vez que eu vi já tinha sido esgotado o leste inferior e superior, né? E a torcida, até quando vai pro jogo, tá mais animada, tá mais empolgada com os jogos do Brasileirão do que da própria Sul-Americana. Vamos ver agora, se passar na quarta-feira, né, como é que a própria torcida vai reagir a essa possibilidade de um outro título também, de uma outra disputa. A Sul-Americana é um torneio meio sem sal mesmo, né? Hoje em dia, por pagar bem,
Eu acho que os times dão um pouquinho mais de atenção. Cara, acho Mas que no depende... histórico recente que eu lembre de brasileiro na Sul-Americana, foi sempre assim. Ou acontece igual tá na situação do São Paulo, que é um time que tá mal no Brasileirão e tá indo com tudo nas Copas. Mas fora isso, se o time tá mais ou menos bem no Brasileirão, vai poupando na Sul-Americana até chegar numa fase realmente decisiva. Que eu acho que os brasileiros sim, mas depende, porque se você tá na Copa do Brasil na Sul-Americana, a Sul-Americana é o último ali, né, que você deixa pra trás. Mas aí igual Fortaleza, pô, os caras nunca ganharam título internacional, os caras vão com tudo na Sul-Americana, por exemplo. O Corinthians agora, que tá eliminado de tudo, não tem chance de fazer nada no Brasileiro. Aí vai pra cima da Sul-Americana. Mas se tivesse na zona de rebaixamento, o Corinthians não tava botando o time titular na Sul-Americana. Verdade. Com certeza eu ia colocar. Então, depende da sua situação. A Sul-Americana, e a Sul-Americana tem um peso, né, ainda mais pro Botafogo, em questão de divisão de grupo. O Botafogo hoje pega pote 3, indo pra Libertadores, e conseguindo o título da Sul-Americana, pode ir para o pote 2. E aí fugiria de possíveis confrontos ruins pro mas Botafogo. aí tu tá se adiantando também, né? Pô, não tô nem tu tá preocupado com a Libertadores do ano que vem. Eu trabalho com todas as probabilidades. Eu quero título porque eu quero, pô. Que o Botafogo não ganha nada há 30 anos, pô. Eu quero ganhar tudo. Tem chance mas o Botafogo ganhando o Brasileirão, ele é pote 1, né? Não, pote 3, porque é o ranking. Eu acho. O ranking é da Conmebol, tipo, de todos os anos, tá ligado? Então o Botafogo tem uma pontuação baixíssima, por motivos óbvios. E por isso que não pegaria a pote 1. Entendi. Bom, enfim. O Fluminense esse ano ele foi o último do pote 2. Aí, e tem uma pontuação maior do que a do Botafogo. E o Fluminense tá na Libertadores todo ano. O Botafogo tá lá, Série B, aí sobe. Enfim, falando de Fluminense, né? Poupou os titulares. Entrou com um time bem alternativo, né? Contra o Atlético Paranaense. Alternativo? Eu diria time... Todo reserva. Todo reserva, né? Nem alternativo. O cara que fez o segundo gol nunca nem tinha ouvido falar. Quando saiu assim, João Donato, sei lá o nome do... João Neto. João Neto. Falei, que o João Neto Frederico, o cara virou jogador agora. Ele tava, acho que 1 ano sem jogar, cara, porque ele sofreu uma lesão grave no tornozelo e tava... Ele nessa última geração que foi campeão sub-17 e tal, ele era um atacante que fazia muito gol e que todo mundo falava que ele teria um bom futuro. Só que logo, assim que ele começou a treinar profissional, ele se machucou feio e estava até agora afastado. Aí para tu ver como é que estava a situação do Fluminense, que acabou precisando botar o garoto aí no segundo tempo, e ele deu uma pré-assistência do primeiro gol, né, que ele cruzou pro Ione, e o Ione encostou pro Guga, e depois fez o gol da virada no final do jogo. E o Fluminense conseguiu tomar um empate depois, né? Cara, então, foi complicado esse jogo, porque quando saiu a escalação do Fluminense, quando saiu Tu pensou, fudeu. o Fluminense ganhou do Olímpia. Aí eu falei assim, vai poupar um ou outro no Brasileirão. Mas o que eu imaginei? O Lima, que é um titular reserva ali, fica alternando, vai jogar. O Guga, que substitui bem o Samuel Xavier, vai jogar. Tem o Marlon, que é um bom banco. O Léo Fernandes jogaria. Aí tem o John Kennedy, imaginei que fosse jogar. E um ou outro titular, tipo assim, o André. O Fábio, eu achei que fosse agarrar, por exemplo. E já tava pensando, porra, um empatezinho tá bom. Quando saiu essa escalação do Fluminense, eu falei, vai nem empatar e vai perder feio. Tanto que começou o jogo, tomou um gol logo, uma bobeira, pensava até bem. Quando começou o jogo, tava marcando lá na frente, conseguindo chegar bem no ataque, perder alguns gols logo no começo do jogo. O goleiro deles quase entregou um lance pro Fluminense. Aí o Fluminense tomou um gol muito bobo de bola aérea. Só que aí logo depois o cara do Atlético Paranaense, num lance bizarro. Ele foi pular no meio de campo, ele meio que já veio troncando no jogo do Fluminense no alto, ainda fez um movimento adicional de cotovelada assim na cara do Léo Fernandes. Uma boba, né? Não, 1-0 e 20 minutos de jogo. Então, desnecessário.
Isso aí mudou todo o cenário do jogo. O Fluminense, na mesma hora, estava com uma escalação com o Thiago Santos de terceiro zagueiro ali, o Fluminense sem lateral esquerdo, jogando meio que no 3-4-3, 3-5-2 ali. Aí ele tirou o Thiago Santos, botou o Alexander, e o Fluminense ficou o tempo todo no ataque. E aí entra o ponto que eu dei no meu destaque lá do Lelê, que perdeu uns 2 ou 3 gols ali, que se fosse nem o Cano, cara, se é o John Kennedy já teria feito no mínimo um gol, com toda certeza. E o Fluminense ficou nessa, e eu comecei a ficar com raiva, porque eu falei assim, porra, o Fluminense tá criando para fazer o gol, e parece que não vai sair o gol, vai ficar martelando, e foi diferente do jogo ano passado, foi Fluminense e América. O Fluminense teve um a mais desde o começo do jogo mesmo, com 5 minutos de jogo. O cara da América foi expulso e o Fluminense não fez nada no jogo todo para fazer um gol. Dessa vez o Fluminense teve volume de jogo. E tanto que nem parecia que era o time reserva do Fluminense, parecia que era um time que estava acostumado a jogar. E o Fluminense muito bem, indo pro ataque, criando várias chances, e ou o goleiro tirando ou perdendo por falta de capricho na finalização. E o jogo foi se amarrando dessa forma. E aí que complica. Que um jogo que eu pensei que o Fluminense ia perder fácil, eu tava ali vendo só por ver. Aí tu começa a se animar e o Fluminense não consegue fazer o gol, é meio que depressivo, né, de você olhar o jogo. O Fluminense conseguiu achar um gol com o Guga, o primeiro gol dele pelo Fluminense, e depois teve o gol do menino que a gente falou, o João Neto, fez 2-1. Até então o Atlético Paranaense tinha conseguido umas 2 escapadas no máximo com o Vitor Roque e não conseguia fazer nada no jogo. O Fluminense fez o seu segundo gol, parece que o time desligou total. O time continuou com um jogador a mais, só que começou a perder a bola muito rápido, começou a ficar meio afobado, e o gol do Atlético Paranaense veio de uma forma que o único zagueiro do Fluminense que estava em campo realmente era o Marlon. Ele foi lá fora, perto do meio de campo, dar bote no meio de campo do Atlético Paranaense, não conseguiu, não fez a falta. O cara cruzou a bola na área, o Fluminense estava com nenhum zagueiro alto na área, o Martinelli não pulou também, que estava fazendo uma excelente partida, e o Fluminense tomou um gol do Vitor Roque de cabeça. E aí fica aquele sentimento de meio puto, porque eu tomado um gol bobo, mas ao mesmo tempo satisfeito, que era um ponto que não estava na conta. Com o time titular já seria difícil ganhar um ponto lá, né? Se for pensar no normal. Mas aí, diante da circunstância do jogo, você vê que fica nessa de parecer mais que foram 2 pontos que a gente deixou de ganhar do que ganhou um pontinho. Mas nada que surpreenda, porque o Fluminense é um time que não ganha fora de casa há muito tempo, desde o Cruzeiro, que foi justamente o jogo que o Alexander se machucou, e o Alexander voltou agora do Brasileirão. Então, para tu ver o tempo que tem que o Fluminense não ganha fora. Tem quanto tempo isso, Sérgio? Lembra? Cara, eu acho que são 3 meses. Eu acho que foi fim de maio, se eu não me engano. E até se não fosse essa campanha sinistra do Fluminense em casa, o Fluminense não ia estar bem no Brasileirão. O Fluminense é um time que tem uma campanha muito boa em casa e fora de casa uma campanha péssima. E é o que faz o Fluminense não conseguir, nesse campeonato particular aí, tirando o Botafogo, não faz o Fluminense ficar em segundo lugar ali, que ficaria até de forma bem separada do Palmeiras e do Grêmio. Mas o foco total do Fluminense, até a hora que continuar na Libertadores, vai ser a Libertadores, que é um sonho da torcida. Pelo menos o Fluminense voltou a jogar, não daquela forma ainda encantadora, igual foi naquela época contra o River Plate, contra o Flamengo, contra o Volta Redonda, mas é um time que tem mais alternativas. O Fluminense está conseguindo criar mais jogadas, o Fluminense está conseguindo se defender melhor. Então, hoje o torcedor tricolor está não consegue pensar em outra coisa sem ser esse confronto agora de quinta-feira contra o Olímpia, jogo de volta. Primeiro jogo, o Fluminense abriu uma vantagem boa, que dava para ter sido melhor até, pelas chances que o Fluminense criou. E vai para um jogo contra um time que tem uma camisa pesada, contra um time que joga bem no Defensor del Chaco, mas que o Fluminense, até pela forma como foi o jogo do Flamengo e do Olímpia, o Fluminense vai ter chances de contra-atacar, o Fluminense vai ter chances de criar jogadas, e se o Fluminense conseguir manter a posse de bola igual faz com quase todo mundo, o Fluminense tem grandes chances de sair com um resultado que consiga se classificar. Mas Libertadores, como a gente sempre fala, se ganha, né? Não adianta, às vezes você dá um azar, às vezes alguém é expulso, às vezes toma um gol rápido,
E o cenário de agora é igual ao do Flamengo. O Flamengo fez 1-0 aqui, só que logo ele fez um gol lá. Então o Flamengo também tinha 2 gols de vantagem. E não conseguiu segurar ali o Olímpia com jogadas manjadas. Mas o Fluminense é mais organizado do que o Flamengo atualmente. Sim, são situações diferentes, mas que tem a lição. Até porque no ano passado o Fluminense rodou para o Olímpia na pré-Libertadores. O Fluminense fez 3-1 no Newton Santos na ida. Então o Fluminense também tinha vantagem lá e perdeu de 2-0. No jogo até meio roubado, mas perdeu de 2-0. Foi para os pênaltis e perdeu. Por isso que eu acho que o placar ideal teria sido pelo menos uns 3 gols de vantagem no jogo da ida, né? Mas o confronto tende muito ao Fluminense a pelo menos fazer um jogo tranquilo. Para se perder de um gol tá classificado. Então é um jogo que, apesar do Fluminense estar com uma campanha pífia fora de casa, é um jogo que o Fluminense tem tudo para conseguir a sua classificação. Mas em relação a esse jogo, eu acho que fica o jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que fica bons indicadores. O Marlon fez uma boa partida, apesar da falha no segundo gol. O Martinelli fez uma boa partida. O Lima fez uma péssima partida, então acho que ele vai meio que... E até indicativo do John Kennedy não viajou para o Paraná. Eu imagino que o Diniz vai repetir essa escalação com o John Kennedy em um time muito ofensivo. Eu imagino isso. O Léo Fernandes fez, acho que, a sua melhor partida pelo Fluminense. Foi um cara que criou muitas jogadas, chutou bastante pro gol, e ele jogou mais na posição dele de fato. Então, teve um menino, João Neto, que deve ganhar mais chances agora. O Guga fez uma partida muito honesta. O Alexander voltou, não jogou bem, assim, vistosamente, mas é um reforço para essa sequência de ano do Fluminense. Então, acho que separando como foi o jogo, analisando só as atuações dos jogadores, analisando o ponto conquistado fora de casa, a sequência que foi na Libertadores, eu acho que foi um final de semana produtivo e que com certeza deixou o Diniz satisfeito com o que viu. Porque o Fluminense, conforme falei, ele mostrou muita identidade, a mesma que o time titular tem. O time de literalmente todo reserva mostrou que tem um padrão. Então, acho que, apesar de ser um banco que é muito pior do que os titulares, o Fluminense é um time que não tem muito dinheiro, então ele investiu bem pesado dentro do seu orçamento num time titular, e, de fato, é uma distância absurda que tem. O Cano, o Keno, o Ganso mesmo em uma fase, o Arias, o Marcelo quando joga, o Nino, o André, são jogadores que são muito melhores do que os jogadores que no banco estão. Mas eu acho que, conseguindo pensar mais friamente, foi um ponto que o Fluminense conquistou que não estava esperando tanto, principalmente por estar com o time reserva. E quem jogou com os titulares já tá nervoso para quinta-feira ou ainda não? Cara, ainda não. Eu fiquei mais nervoso, eu acho, que na semana passada, porque esse lance de ir pro jogo me deixa um pouco mais ansioso, assim. Eu fico meio... Cara, e querendo ou não ter iniciado. E esses 2-0 também dá um pouco mais de tranquilidade, né? Até no torcedor. Mas eu acho que a partir de amanhã, acho que já começa algo mais... Pergunta que é fora, tu liga o YouTube e começa a aparecer um monte de conteúdo. Aí no Instagram, grupo do WhatsApp, mesma coisa. Então, e é aquilo, cara, o torcedor tricolor ele tem muito essa ferida aberta de 2008. É um assunto que todo mundo fala, que é uma parada que o Fluminense meio que até por ser 15 anos após, pela final sendo Maracanã de novo, a torcida tricolor tem muito essa de, é o cenário perfeito pra gente recuperar aquilo que foi roubado em 2008. Todo mundo tem esse sentimento. E é o grande sonho da torcida, cara. Eu acho que, pelo menos o meu sentimento, que se ganha esse Libertadores, a gente fica muito em paz durante muito tempo. Mas aí vai... Pode ficar em 12º, 5 anos seguidos, que a gente não vai estar ligando. Mas aí o problema, Sérgio, é que aí a gente vai ter que enterrar mais uma piada, né? Mas acontece dessa forma. Só que aí vai ter a piada do Fluminense e Manchester City no Mundial, né?
Vai ser uns 38-0 que vai ter. Caso passe desse time da Arábia lá, né? Então, que ultimamente tem sido difícil também. Mas, cara, eu juro que eu não ligaria. Mas chega ali ganhou a Libertadores, chega no Mundial, perde 8-0 pro time do Neymar lá, eu vou estar nem aí, cara. Eu vou estar, muito feliz. E agora, se acontece o pior também, eu acho que aí já acho que tu fica de luto por 3 meses. Irmão, não é possível acontecer isso de novo. Ainda vai ter o agravante do Botafogo no Brasileiro, do Flamengo possivelmente ganhando a Copa do Brasil. Então, tem tudo para ser muito bom, mas também, se não acontecer, vai ser muito, muito ruim, né? Tem o melhor mas e o pior cenário, né? É de fato um grande sonho e a torcida do Fluminense acho que encara muito isso como se tivesse realmente acontecendo as coisas, sabe? Tu vê no Maracanã a energia da galera, tu vê que é como se aos pouquinhos esteja acontecendo conforme a gente sonhou e pensou. Mas é aquilo, ainda faltam 4 jogos, né? Desses 4 jogos, um Fluminense tem a vantagem. Caso passe, vão faltar 3 jogos, dos 3 jogos, 2 são no Maracanã. Então tem grandes chances do Fluminense, caso consiga manter esse retrospecto bom que tem no Maracanã, do Fluminense conseguir a tão sonhada glória eterna. Mas aí é assunto para os nossos próximos episódios. Né? Chega de Fluminense, não aguento mais. Chega de Fluminense. Vamos falar do Vascão agora, Henrique. Você estava lá, hein? E viu... Tava presente, cara. Paulinho Paula meteu um golaço, que não valeu. E eu quero dizer uma coisa, tá? O gol de falta foi falha do Léo Jardim. O Perry não tomava aquele gol, não. Cara, eu não vou dizer que foi falha, mas um bom goleiro pegaria. Primeiro porque estaria bem posicionado. Exatamente. Porque gol no lado do goleiro não tem como. Em cobrança de falta. Não tem como. O goleiro tomar gol no canto dele não tem como. A não ser que seja o Roberto Carlos da vida, 200 por hora, tudo bem, mas... Parecia que era um atacante no gol, né? Agarrando. Um cara que não tem capoete de goleiro. Exato. Cara, tu vê a jogada tu vê que ele se posiciona mal. A visão do Veiga, ele não tá vendo a bola, pô. Ele estica a cabeça assim e aí quando ele vê a bola tá em cima dele já. Porque ele quis ficar no meio do gol justamente porque ele achou que o Veiga fosse cobrar por cima da barreira. Só que não foi nada disso. O Veiga chutou no canto do goleiro. Óbvio, também teve toda a categoria do Veiga que a gente já conhece. Mas eu também acho que não vou dizer falha, mas um bom goleiro não teria tomado esse gol, principalmente por conta do posicionamento. Não foi um frango, mas foi uma falha de posicionamento. Até porque, querendo ou não, cara, o Léo Jardim salvou a gente contra o Atlético Mineiro. Então, fica mais ou menos elas por elas, mas tem um pouco de mágoa desse jogo, porque era um jogo que, assim, até a gente tomar o gol, até o segundo tempo, né, diga-se de passagem, o Vasco vinha fazendo uma partida muito honesta. Vinha jogando bem, batendo de frente com o próprio Palmeiras. E assim, eu cheguei a sonhar com a vitória. Tanto que no pré-jogo, a torcida tava muito confiante, cara. Eu me perdi um pouco e tava na cerveja, e depois me emocionei e fui pra vodka com energético, pensei que era jovem. Então, hoje foi uma delícia pra acordar. Mas eu assim, tenho ainda esperança que a gente não vai cair, mas continua sendo muito difícil. O Vasco ontem entrou mais uma vez com o meu querido Bambu na lateral. Por incrível que pareça, ele vem jogando relativamente... é muito forte isso, mas vem jogando relativamente bem pro jogador que é. Mas, mais uma vez, uma falta que não precisava ter sido feita lá pelo Zé Delivery, que foi só eu elogiar esse maldito, ele vai e me faz a desgraça da falta. Acabou tomando gol e depois o jogo ficou uma senhora desgraça. O segundo depois tempo caiu muito do Vasco foi sofrível. Não deu um chute a gol. Não, foi muito fraco o segundo tempo. Mas assim, o destaque que eu tenho para esse jogo, cara, é que pelo menos a gente consolida um time que temos. Antes a gente não tinha time, não tinha nem esperança. Agora a gente tem e assim,
é crucial a sequência de jogos que o Vasco vai ter agora. Porque, se eu não me engano, a gente pega o Bahia na próxima rodada, vai ter também o Fluminense na sequência, aí vem a sequência do desespero. América Mineiro, Curitiba, Santos. A gente precisa... Puta que pariu! A gente precisa somar só 9 pontos desses 3 jogos. Sendo que desses 3 jogos, 2 são fora. Eu acho que a grande mudança também até é comportamental, anímica mesmo. Você vê que o time não tem mais aquela cara de... Os jogadores... De derrotado, a cara de derrota, de fracasso. Sim. Você vê os caras mais animados. E mesmo que não tenha ainda... Esteja com uma situação bem difícil. Tanto que o comentário que eu ia fazer é que não adianta hoje em dia fazer partidas pro Vasco, né? Fazer partidas só honestas. O Vasco só vai conseguir sair dessa situação se fizer pelo menos metade das partidas boas e pontuando para conseguir sair dessa situação. Só que o honesto nessa situação vale por ter sido um jogo contra possivelmente o melhor time do Brasil, jogando num lugar que é muito difícil de ganhar, e que o Vasco, se não fosse lá o juiz ou como você falou, uma falha do goleiro, poderia sair com um resultado positivo, seja um empate ou até mesmo a vitória. Mas pensando nessa sequência que você falou, é primordial que o Vasco se imponha e ganhe esses jogos, que é justamente onde vai definir quem vai se afundar mais e quem vai conseguir ficar ali respirando para sair da zona. Concordo, porque você perder pro Palmeiras fora, pô... É normal, cara. 15 times vão chegar lá e vão perder. Mas esses jogos aí, agora, da situação que o Vasco tá, ele tá obrigado a ganhar, né? Mesmo fora de casa. Não, primordial ganhar. Desses 15 pontos aí, tem que fazer uns 10 pelo menos. Porque se eles estão vindo agora, depois só vai vir as pedreiras, né? Porque se tá vindo o time lá de baixo agora, as Copas já vão estar em fase mais avançada. Sim. Então não vai ter muito time poupando mais. Só vai ter em Copa do Brasil o Flamengo e o São Paulo. Não, e a gente só pega eles dois, já vai ter acabado já. Já vai ter acabado. O Fluminense vocês pegam agora. Aí o Inter, não sei quanto que e o Palmeiras já pegou. Então é só time que vai estar realmente focado no campeonato e que aí vai ser mais difícil ganhar. Por isso que é importante realmente, contra esses times lá de baixo, pontuar, principalmente em casa, ganhar. E buscar um empate fora ou buscar uma vitória ou outra fora. Porque se perder, não é só você que deixa de pontuar, né? Você perdeu, você fez 0 ponto, mas o teu adversário já fez 3, mano. Então é realmente um encurtamento muito grande. E eu acho que assim, do Bahia, Santos e Vasco, um dos 3 vai cair. Também acho. Eu espero só que não seja o Vasco de novo, porque sinceramente não aguento mais. Pelo menos um dos 3. Série B. Mas pelo menos assim... E hoje quem joga pior é o Santos, né? Mas, finalmente, né? Porque antes era o Vasco, que nem competia. Mas eu não acho nem o Santos nem o pior time dos 3. Não, falei, quem joga pior. E o Bahia, cara, o Bahia não... O Bahia vinha melhorando, né? O Bahia tá se recuperando. Talvez seja o Coritiba que seja o pior time, porque o América eu nunca entendi o porquê que tava tão lá embaixo, tanto que agora resolveu ganhar. Mas falando desses 3, né, que estão disputando ali, eu acho que o Corinthians ainda tem risco, né? O Corinthians também pode entrar começar a perder os 2 joguinhos seguidos aí. Joga pior o Corinthians do que o Bahia, por exemplo. Sim. E o Santos vira e mexe, tem o Marcos Leonardo ali fazendo um salseiro ali na frente e garantindo uns pontinhos pro Santos. O Corinthians realmente é muito fraco, e principalmente se sair o Yuri Alberto também, já saiu o Roger Guedes. Saindo o Yuri Alberto é complicado. Saiu agora que o Corinthians recusou a proposta, né? Mas podem vir outros, do Oeste. Tinha que vender logo, né? Porque o campeonato do Yuri Alberto, o ano do Yuri Alberto é horrível. O problema é quem é o reserva, né? Aí eles têm que saber o que eles querem, né? Bom, essa sequência do Vasco, ela é contra quem em casa? Contra quem? Entre Bahia, Santos e... Então, Bahia, lá em Salvador. Deixa eu pegar aqui os outros. Fluminense, Bahia em Salvador, Vasco no Maracanã. O América é o jogo atrasado, Henrique? O América é o jogo atrasado. Vasco e Fluminense deve ser
Não faço a menor ideia se vai ser no Maracanã, se não vai ser, se vai ser em outro lugar. O Maracanã vai estar fechado. Eu imagino então que seja que vai ser no Engenhão, porque a outra alternativa que deram era lá na arena lá de Manaus lá. E aí o Vasco, como é mandante, tem que pagar todos os custos do Fluminense para jogar lá também. Porra, então, por mais que o Vasco tenha uma torcida grande lá, eu acho que não vai querer esse desgaste todo para ir lá para cima, para depois voltar de novo. Então, eu imagino que seja no Engenhão. Ah, tá. Vasco e Fluminense, clássico, né? América, jogo atrasado. Coritiba em casa, Santos provavelmente na Vila Belmiro. E aí depois vem os outros jogos, né? Contra São Paulo, Fortaleza e assim vai. Então, a maioria dos jogos, assim, vamos dizer, decisivos momentaneamente, são fora. Desses 5 jogos que eu falei, o Vasco joga fora 3. Bahia, América e Santos. A gente só joga em casa contra o Coritiba e o clássico é clássico, né? Então, não coloco na conta se é em casa ou não. Mas tem que ganhar. Eu vou ter que simular, cara. Só que eu sou muito sonhador, então eu vou colocar que o Vasco vai conseguir ganhar todos. Tamanho meu desespero pra gente não cair. Mas vamos ver. Ganhar em casa e tentar uma vitória ou outra, um empate fora de casa. Mas tem que ganhar os jogos em casa, pelo menos. Faltam 54 pontos, né, de disputa pro Vasco. Sim. Desses 54, fazendo metade, 27, o Vasco tem quantos ali? 16. Já dá. Livra. Consegue livrar. É um cenário melhor do que estava umas 4 rodadas atrás. Certeza. Mas tem que ganhar. Não adianta só ficar no papel isso aí. Henrique, você quer atualizar o nosso ranking de palpites? Com toda certeza, 100% atualizado, que nem Bomba Pet, filho. Eu fui horrível essa rodada. Foi. Eu também fui muito mal. O destaque positivo para essa rodada foi o nosso querido Sérgio Júnior, que foi o único que acertou em cheio o placar. Ele levou a vitória no Palmeiras e Vasco. Ele foi o único que jogou 1-0 os caras. E sem mais delongas, a nossa atualização. Pela primeira vez em muito tempo, a gente tem uma disputa ferrenha na liderança. Em primeiro lugar, a gente tem quem? Ele, o nosso gordinho mais amado da cidade. O nosso querido Cidade. Em segundo lugar, perseguindo o líder, Marcelo com 430 pontos também. Sérgio tá na cola com essa vitória do Palmeiras. Encostou de vez nos líderes, está com 420 pontos. Porque não tem erro. Deu uma arrancada boa. Agora, em quarto, famoso penúltimo lugar, eu, com 395 pontos. E o Natan se consolidando cada vez mais na lanterna do nosso mini campeonato com 385 pontos. Vale lembrar que o nosso querido Natan, ele é o que tem o pior, desde que ele assumiu a bancada do TDD, é o que tem o pior aproveitamento de placares. Desde que ele assumiu, ele só acertou 2 placares. Então, fica aí o feedback pro nosso querido Natan, que fazendo jus ao time dele, também vem mal no TDD. Beleza. E outra coisa, falando em críticas, Marcelo, por que a nossa querida Mayra não veio participar hoje? É porque a gente não tá junto hoje. Achei que fosse ela, não estamos juntos. Ia pesar o episódio, cara. Eu já ia me arrepender amargamente de ter feito tenso na hora. Não, e ela lançou textão nos comentários, hein? Lançou textão. Foi bom essa alfinetada, né? Que aí deixou o pessoal ali mais oriçado pra responder, né? Verdade. Nosso papel tá aí. Porra, mas infelizmente a minha alfinetada não tá adiantando não, porque a Tainá continua sem ver. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer pra essa criatura ver o episódio, cara. Eu acho que você vai ter que começar a, sei lá, dar certas coisas pra ela. Porra, não tem como. Não dá. Bota no YouTube, Henrique. Vocês veem de noite em vez de ver série.
Coloca no YouTube Não, o episódio. eu vou prometer 1000 coisas pra ela. Vou fazer um striptease nude e quando ela menos esperar, eu ligo no YouTube e ela fala assim, vai ver. Amarro ela na cama, ela acha que, nossa senhora, chega na hora, é o TDDcast que ela vai ver. Tortura, coitada. Ou vai por bem ou vai por mal, né? É. Bom. Marcelo, como que estão nossas odds aí pra Fluminense e Olímpia? Porra, tu queria ver o Botafogo e Pode ser. Defensa antes, não? É primeiro, né? Pode ser, então. É primeiro, pô. Aí tu quer acabar com a minha vida fazendo isso. Olha, as odds pro Botafogo e, na verdade, Defensa e Botafogo estão surpreendentes, tá? Defensa e Justiça, 37 pra ganhar. 3,20. 2,37 pro Defensa ganhar. E 3,25 pro Botafogo ganhar. Acho que tá justo. Eu não achei Tá justo, porque o Botafogo não joga com time reserva. Não tem Pô, não vai nada. jogar, vai jogar com o time reserva de novo, cara? Provavelmente. A princípio, sim. Eu acho que tá perdendo a mão. Cara, eu não faço ideia de palpite pra esse jogo. Difícil mesmo. Cara, isso tá com uma cara de pênalti. Uhum. Que eu odeio ter que pensar nisso. Cara, mas tu, né? Eu acho que vai ser 1-1 de novo. 2-2. 2-2. Sérgio. E o Botafogo avança nos pênaltis. 1-0 defesa. Henrique. Cara, eu queria muito que o Botafogo passasse, cara, mas eu acho que vai ser muito difícil. Então eu vou de 1-0 também. Defensa. Acho que tá mais pra eles mesmo. E o segundo jogo, então, Marcelo? Agora sim, muito obrigado por não quebrar a minha vida. Cidade, só uma coisa. Qual é o teu palpite? 1-1. Não, beleza. Quem classifica? O time que tem Gatito Fernandes no gol. Beleza. Os botafoguenses que vão ouvir esse nosso podcast vão tacar uva aqui em casa, com certeza. Vai, Marcelo. Olímpia e Fluminense, 2,70 pro Olímpia, 2,60 pro Fluminense. Esse jogo aí também... 1-1. Acho que 1-0 Olímpia. Fluminense passa. Henrique. Cara, vou acreditar no meu querido Fusão. 1-0 Fusão. Sérgio. Era muito difícil esse jogo. Porque pela vantagem que tem, fica um jogo muito imprevisível. Porque se o Olímpia não consegue abrir o placar cedo, ele vai se expor pra cacete e o Fluminense daí um contra-ataque todo. Se o Olímpia faz um gol rápido, é um sufoco desgraçado. Então, mas eu acho que vai ser... Acho que o Fluminense perde, mas perde classificando. 2-1 o Olímpia. Bom. É isso, então. Depois botaremos nossos palpites do final de semana no Instagram. E... recado final hoje? Alguém? Pedir pra galera deixar o like aí, pelo menos mais um inscrito, né? A gente tá sem ter inscrito há mó tempão já. É mesmo. Tem um inscrito ali, manda só pra um amigo teu, pô. Pra quem esses moleques que falam merda ali do Flamengo, não sei o quê, manda só pra um. Ou pede pega o celular da sua mãe lá, se inscreve no canal, do seu tio, do seu pai, vai lá e dá essa moral pra gente. Gostei, Sérgio. Não, isso é verdade. E é só pra reafirmar a nossa consolidação, tá? No TDDcast, pra rebater aí o nosso querido Jorge, que achou que o podcast tinha acabado. Não acabou, tá? Não acabou, Pepe. Você que tá querendo que acabe, por gentileza, dobre a língua. E não vai acabar. Afinal, vamos pensar aqui. O Fluminense ganha a Libertadores, o Botafogo ganha o Brasileiro, o Flamengo ganha a Copa do Brasil e o Vasco se livra do rebaixamento. Pô, são 4 eventos aí aleatórios que fazem com que o nosso podcast seja o amuleto para isso acontecer. Verdade. Travou. Ih, deu uma de Vasco. Caiu. Bom, tá na hora de Derrubaram acabar, ele. mas... então, beleza.
Ficamos por aqui até semana que vem. Dê like. Galera. Valeu. Valeu.